Bem-vindo aqui em mais um vídeo. O vídeo de domingo. Hoje é dia 1º de setembro de 2024. Sempre que aparece o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, eu estou conversando sobre aqueles assuntos que eu julguei de relevância que foram colocados durante a semana no canal e eu comento nos domingos. Hoje vai ser um dia especial, vou falar um pouco mais rápido sobre os assuntos, até porque sendo domingo, agora são 10 horas da manhã, aqui no Rio Grande do Sul é o costume do churrasco de domingo, então nós temos que fazer todos os preparativos. Então vamos direto ao que interessa. São duas questões levantadas pelo Marcos Severino. A primeira delas é o seguinte: receber dividendos é sempre bem-vindo. É uma sugestão, então ele está dando uma sugestão aqui para o canal. Seria muito bom se você informasse o valor investido nas ações para termos uma noção das metas e objetivos. Exemplo, 200k, recebimento em dividendos 2k, isso seria motivador para quem está no começo dessa caminhada. Então, eu vou tentar fazer isso aí e vou mostrar para você o resultado como um todo. Essa questão ela parte do último vídeo que nós fizemos, onde nós tratamos dos proventos que foram recebidos tanto por BB Seguridade quanto o Banco do Brasil. E claro que a gente olha para o mês de agosto, um mês especial, com muitos proventos. Então, olhando de forma isolada, já é um motivador, mas vamos tentar distribuir isso aí no tempo para ver como é que fica, pelo menos no ano de 2024. E eu vou tomar aqui como referência o BB Seguridade, só para ficar mais fácil para você entender. Sendo que esse ano, a ação que eu mais comprei foi do Banco do Brasil. Sendo que o Banco do Brasil eu cheguei a ficar mais de ano sem comprar porque o preço não estava se oferecendo. Houve uma mudança de preço, essa leitura, e aí então eu passei a comprar ações do Banco do Brasil. Então este ano acabou elevando a minha participação em ações. Mas para você entender, aqui nos aportes estão os valores que eu comprei ações de BB Seguridade, Banco do Brasil Seguridade. E deste lado aqui estão os dividendos que eu recebi, nesta coluna aqui. Portanto, eu tenho que considerar aqui duas coisas. O valor que foi investido, o total, só que desse total, nem tudo foi comprado com o que estava no meu bolso. Eu preciso descontar o que eu recebi em proventos, que é esse reinvestido. Então, eu estou considerando o valor líquido que foi investido, ou seja, um valor menos o outro, né? Eu só estou considerando aquilo que de fato saiu do meu bolso, o resto é considerado reinvestimento. O que resultou nessa tabela aqui. Aliás, antes de eu entrar nessa tabela, deixa eu mostrar uma outra questão, que é com relação ao nosso controle de metas para os anos de 2024 a 2025. O que eu quero chamar a atenção é que os proventos recebidos até agora são de R$ 39.016,45. Então isso aqui nós já tratamos desses valores quando fizemos aquele vídeo, onde recebemos os proventos de BB Seguridade e Banco do Brasil. Então nós já estamos a 83,97% da meta, em média por mês no ano de 2024 recebemos R$ 3.251 aproximadamente e a nossa meta é receber R$ 3.871. Resta para atingirmos a meta R$ 7.445 em proventos até o final do ano. E isso é importante para que você compreenda este valor aqui, o total de proventos recebidos, que são os R$ 39.116,45. Aqui está computado em torno de R$ 500 que eu recebi de AS Brasil, que não está nessa tabela porque a AS Brasil está como uma oportunidade, é como uma ação de oportunidade e não como uma ação de proventos. Então, apenas conta o valor que nós recebemos. Mas lá no final das contas, o que estaria envolvido seria muito pequeno. Quanto que eu investi em Taesa aqui, por exemplo, na ação ordinária? R$ 88.800 aproximadamente. O Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, R$ 75.800. Banco do Brasil, R$ 68.346. BB Seguridade, R$ 66.985. A ISA-CETEP, R$ 77.600. Caixa de Seguridade, bem pouquinho, R$ 5.056. E recentemente que nós entramos no Santander com R$ 15.434. No total dessa carteira, nós investimos aqui R$ 398.038.
A carteira tem muito mais do que isso porque essas ações acabaram se valorizando, então ela já está ali batendo R$1 milhão aproximadamente. Mas o que interessa aqui é o valor que eu acabei tirando de fato do meu bolso. Os proventos todos eles estão computados deste lado aqui. Isso eu estou considerando apenas o ano de 2024. Tá? Então, para que a gente tenha bem claro isso, nós partimos então dessa referência, 2024. Tá? Portanto, deste lado aqui, toda vez que eu dividir este valor aqui, provento recebido, pelo que foi investido, eu vou ter do lado aqui o percentual que eu recebi no ano. Por exemplo, lembra que eu sempre busco o 6%? Então, Taesa, por enquanto, representa 7,92%. A gente precisa lembrar que Taesa ainda tem um provento para ser pago em novembro e mais um a ser declarado, porque a gente conta a Datacom, se eu não me engano, acontece ali por dezembro, o que vai fazer com que esse dividend yield ultrapasse 8% com bastante tranquilidade. Também nós temos aqui o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, nos pagou até agora R$ 3.280, um dividend yield de 4,33%, sendo que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ainda tem mais 2 proventos para anunciar. Muito provavelmente vai ficar perto dos 6%. Acredito que deva ultrapassar, porque para ultrapassar esse valor, basta que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul nos pague ali perto de R$ 2.000, um pouquinho menos. Então, deve pagar isso aí, principalmente no final do ano, onde o anúncio é mais significativo para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O Banco do Brasil, ele nos pagou aqui R$ 7.924, e veja que o dividend yield do Banco do Brasil é de 11,59%, bem acima daquele 6% que nós procuramos. BB Seguridade nos pagou 12.105, foi quem mais nos pagou até agora, e está batendo aqui 18,7%. Também a ISA-CETEP, com todos os seus percalços que nós já discutimos aqui no canal, atingindo aqui um dividend yield de 8,90%. No caso, deixa eu só parar aqui o celular, porque senão o pessoal aqui fica me mandando mensagem e eu não tenho como responder enquanto estou gravando o vídeo. O que acontece aqui? A Caixa Seguridade nos pagou 885 e veja que já está batendo aqui 17,52%. E Santander nós só começamos esse ano, né, com 363 reais que foram pagos. Como nós começamos em abril, então praticamente no quarto mês do ano, nos pagou 2,36%. Parece pouquinho, mas o efeito mesmo que vai acontecer na carteira em termos de proventos é sempre no longo prazo. Se nós considerarmos a carteira do canal, o pessoal gosta muito de comparar com a renda fixa, né? Veja que nós já recebemos 9,80%. Aí alguém pode dizer, tá, mas a Selic está em 10,5%. Sim, está 10,5% no final do ano. E nós estamos com 9,8% chegando no mês de agosto. Então nós temos setembro, outubro, novembro e dezembro. Os proventos que nós recebermos, que vão ser computados aí, provavelmente vão nos elevar acima da taxa Selic, pelo menos desses 10,5%. Há a tendência de aumento da taxa Selic e isso talvez a gente não alcance, mas fique muito parecido. Só que à medida que nós vamos recomprando principalmente mais ações, que é onde está vindo o nosso principal investimento, você vai ver que nos anos seguintes isso vai ficar bem acima da taxa Selic, mostrando a eficiência da carteira em relação à renda fixa, em especial aqui, depois de passado o período aquele que eu chamo, que é quando você começa de fato a se tornar um intermediário indo para o avançado, que é depois do 5º ano. Lembrando que a carteira do canal recém irá completar 4 anos. E espero ter explicado essa parte em termos dos valores envolvidos, os proventos recebidos e o efeito que gera a bola de neve, que é o do reinvestimento. Aqui nós temos uma outra pergunta do Marco Severino. Ele diz o seguinte: gostaria de saber se você acha, o que você acha do Banco
da Amazônia, pois tem elevado demais o preço da sua ação nos últimos 2 anos. Acha que entraria aqui na carteira do canal, né? Acho que essa é a real pergunta. Então está aqui, Banco da Amazônia. Deixa eu tentar reduzir isso aqui para ver se deixo mais claro. Então aqui, Banco da Amazônia. Atualmente a ação está cotada a R$ 98,50 e paga aqui dividend yield de 7,73%, isso considerando os últimos 12 meses, né, que está aqui no cantinho. O máximo que chegou o preço da ação foi de R$ 103,00 nas últimas 52 semanas. Então, é um pagador de proventos. Primeira coisa que nos chama a atenção. Quando nós olhamos para os dados fundamentalistas, tem coisas que a gente costuma olhar e dizer se gosta ou não. Por exemplo, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, com menos de 1, já nos chama a atenção. É um banco que tem, se está pagando pela ação, um valor que é 85% do seu valor patrimonial de cada ação. Portanto, indicativo de que a ação possa de fato estar barata e que essa ação tem um risco muito pequeno de investir nela, essa companhia. O PL em 4,19, você investe em Banco do Amazonas para aquilo que paga, em função do lucro líquido da companhia, você recebe de volta aí em 4 anos e 3 meses aproximadamente, o que é um período bastante curto. Então, só nesses indicadores já nos chama a atenção. O que a gente precisa olhar? A questão dos proventos. Veja que de fato se torna a partir de 2017. Então, se o Banco da Amazônia se mantiver aqui como 2022, 2023 e 2024, se torna um banco bastante interessante do ponto de vista de proventos. O que aconteceu aqui, né? É que, se você olhar lá para o passado, houve um grupamento de ações que aconteceu em 2016, onde houve um grupamento de cada 100 ações para uma ação. E talvez aqui, normalmente o Status Invest ele faz a correção dos valores, mas veja que, pelo que está aqui, supondo que houve a correção dos valores, o Banco da Amazônia não era um pagador de proventos, passa a ser a partir de 2020. Então, é algo que eu olharia. De qualquer forma, tem outras informações aqui interessantes. Veja que, aparentemente, costuma pagar proventos 2 vezes ao ano, pagamento semestral. Então, com tudo isso que está descrito, só nessa passada de olho, é preciso ainda olhar o projeto do Banco da Amazônia. E quando eu falo em projeto, eu me refiro eu gostaria de olhar, eu não estou com esses dados, né, não quero me aprofundar, essa é a função de quem vai ir na direção de adquirir ações do banco. Como é que está o índice de inadimplência, como é que está a margem, como é que vem crescendo a carteira do Banco da Amazônia ano a ano. Então, essas informações, se é mais focado no mar aberto, que a gente chama, né, no cliente pessoa física, está mais voltado para um consignado ou é voltado para a empresa, quanto que ele coloca de recurso próprio, como é que está o Basileia dele, se ele tem um foco no agro, se tem um foco na indústria, a gente sabe, né, que tem a Zona Franca de Manaus, se ele tem mais no comércio, porque isso tudo vai definir o projeto. Mas numa primeira passada de olho, eu consideraria sim colocar o Banco da Amazônia na carteira do canal. 2 abordagens, então, que nós fizemos, né? A primeira delas, né, olhando para o efeito da nossa carteira, dos investimentos, uma carteira que já está perto ali de R$1 milhão. Eu não estou contando a questão do IRB, por exemplo. O IRB é que faz saltar muito isso, porque está na parte de oportunidades. Eu não coloquei ali e também não coloquei os valores investidos em AES Brasil. Se a gente coloca isso e mais o que essas ações acabaram valorizando, não a AES Brasil, mas o IRB principalmente, ela está batendo nesses valores. Consequentemente, né, mostrando aí os 2 lados da questão. O aumento patrimonial, que nem é o mais importante, mas o quanto se investiu para o quanto se tira, em média, ali por mês. Então, é mais eficiente, porque ontem eu acabei tendo uma conversa com uma pessoa, né, que está por sair da sua empresa, gostaria de pedir demissão, está avaliando isso, né,
pedir não, ser demitido, receber o que tem direito, o FGTS, mais fundo, a previdência privada, mais outras questões ali que tem que ser pago a título indenizatório, batendo para receber lá no final em torno de R$500 mil líquido. E com R$500 mil, olhando aqui nos cálculos que nós fizemos, indo para a renda fixa, e acabar ficando um pouquinho acima de R$3 mil em média por mês, dividindo isso aí, né, pelo número de meses, depois de completado um ano na renda fixa. Nos fundos de investimentos imobiliários também ia ficar um pouquinho melhor do que isso, ia ficar batendo os R$4 mil, um pouquinho menos, e você está vendo que com bem menos valor, aí menos de R$400 mil, nós já batemos renda fixa e batemos o fundos de investimento imobiliário, mostrando aqui a eficiência do método que a gente utiliza no canal. Não quer dizer que não seja interessante fundos de investimento imobiliário, só que, claro, né, nunca chegará numa valorização que a gente atinge dentro da Bolsa de Valores. Com relação às empresas que colocam no banco, eu dei uma passada muito rápida de como eu faço uma olhada, né, uma primeira olhada, assim, que faz nos chamar atenção. Depois, claro, a gente perde muito tempo olhando para o projeto. Eu falei por cima sobre a questão do projeto, e eu gosto muito de olhar para o cenário, para ver se o projeto se encaixa no cenário. Para mim, cenário primeiro, projeto depois, e só então eu vejo os dados fundamentalistas. Mas antes de ingressar numa empresa, é claro que você olhando os dados fundamentalistas dá uma possibilidade de uma passada bem rápida, onde você desperta, olha, essa aqui é uma empresa que eu olharia. Então você aprofunda no projeto e depois você entra, sim, de peito bem aberto na questão do cenário nacional, de como as coisas estão, para verificar se, bom, olha aqui, eu tenho realmente uma redução de risco e uma propensão de crescimento no longo prazo. Assim que eu faço. Então o Banco do Amazonas, o Banco da Amazônia, eu acredito que entraria tranquilamente no canal, principalmente um governo como esse que nós estamos, que ele é muito voltado, né, para a questão dos banqueiros e também das rendas, porque é um banco que é um governo que entende que o Estado, que é promotor do desenvolvimento da economia, então para você colocar dinheiro, não é o Estado que coloca direto, né? Ele precisa ter esses canais e, portanto, esses entes aí do sistema bancário, eles acabam se beneficiando. E dito isso, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.